Antes da gente começar, tem alguns recadinhos para dar. Alguns já falou com você sobre o simulado? Já? Esse aqui? Não? Vocês já receberam? Já. Pessoal de casa, então, que ainda não recebeu, tem que vir na escola, na secretaria da escola, pegar esse simuladinho da FTD. Ano passado, a gente fez esse simulado também, né? Só que vocês estavam, Gustavo e Adam, nosso, só que vocês estavam no 8º ano, fizeram referência ao módulo 1 e módulo 2 do 8º. Agora, vocês vão receber o do 9º, referente também ao módulo 1 e ao módulo 2. Então, vão vir algumas questões, né, aleatórias, misturadas, um pouquinho de cada disciplina, referente a tudo que a gente estudou, tá? O que vocês vão fazer? O pessoal que já está aqui, que recebeu, já deve ter dado uma olhada lá. Algumas questões são bem fáceis, outras mais difíceis um pouquinho. Vocês vão pegar esse simulado, vão tentar lembrar do que a gente estudou e vão tentar responder essas questões. Se não conseguirem, né, que a parte de ciências às vezes é um pouquinho mais puxadinho, vocês vão poder olhar a matéria que a gente estudou para fazer essa atividade. No final, vocês vão entregar. Conforme vocês forem terminando, vocês podem vir entregando. A data máxima da entrega é dia 23. Então, hoje é dia 3, a gente tem aí 20 dias para dar conta desse caderno de questões, tá? Vocês vão marcar no próprio caderno, não tem cartão de resposta. Vocês vão assinalar lá a resposta que vocês querem no caderno, de caneta, quando tiver certeza da resposta, vão colocar o nome e vão entregar. A gente vai corrigir e vamos dar uns pontinhos extras para essa atividade, tá? Então, vai funcionar como se fosse um ponto de trabalho. Cada professor vai estipular aí um pontinho extra para poder dar para vocês durante esse 3º bimestre, tá? Então, ou pode ser somado a nota do teste, ou pode ser acrescentado na média, aí cada professor vai decidir como que vai ser feito, tá? Mas o importante é que vocês façam. Quem está em casa, vem aqui na escola pegar para poder conseguir fazer, para não perder esse pontinho extra, tá? Que pode ajudar aí no final, tá bom? Outro recado. Esse bimestre, né? Ele é o único bimestre que é verdadeiramente bimestre, composto por 2 meses, que é agosto e setembro. Ou seja, passa muito rápido. Vocês vão sentir que esse bimestre vai voar. Então, provavelmente, no mês de agosto, a gente está começando, né? Começamos ontem, vocês começaram ontem. Nós vamos ter aí algumas matérias nesse início. Provavelmente, a gente vai fazer um teste no finalzinho de agosto. E em setembro, a gente vai dar continuidade ao módulo 3, vai terminar ele. E aí, no finalzinho de setembro, a gente deve fazer uma prova. Como vai ser essa prova e esse teste? Ainda não sabemos. A Beth ainda não passou nada para a gente. Então, a gente não sabe se vai ser online, se vai ser impresso, se vai ser presencial. Não sabemos ainda. Sabemos que vamos ter 2 avaliações e que uma vai ser no final desse mês e a outra vai ser no final do outro mês. Tá? Quando a gente estiver no 4º bimestre, aí o 4º bimestre é como o 1º e o 2º. A gente tem um pouquinho mais de tempo. Porque aí a gente vai ter o mês de outubro, o mês de novembro e mais um pouquinho, quase a metade de dezembro. Então, a gente consegue ir um pouquinho mais devagar. Mas nesse bimestre a gente não vai poder perder tempo, porque ele passa muito rápido, tá? Então, vamos se organizar. O pessoal que está em casa aí, não deixa acumular a matéria. Vamos nos organizar
para a gente não se embolar, porque vai passar rápido, tá bom? E de resto, tudo a mesma coisa. Vamos começar o módulo 3. Temos aí algumas fórmulas de física para a gente ver. Hoje nós vamos aprender 2 novas fórmulas, tá? Não é difícil, porém tem que ficar atento, tá? Porque é só uma coisinha que vai mudar. Então, se a gente não prestar atenção, a gente pode trocar e errar. Mas essa fórmula de hoje é bem tranquila, bem fácil. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver aqui qual é a página. Página 192. Deixa eu colocar aqui o livro para a gente. Primeiro, nós vamos observar a página 192 e a 193, que é uma figura que tem aí. Lá. Bom, vamos começar com essa página, ó. Do módulo 1 até o módulo 2, nós vimos 6 capítulos, tá? No módulo 3, nós vamos ter mais 3 capítulos. Vamos ter o 7, o 8 e o 9. Vamos começar com o capítulo 7, que fala sobre as leis de Newton, que a gente não vai ver hoje, vai ver na aula de quinta-feira. Vamos aprender também a fórmula do trabalho e da energia mecânica. E essas fórmulas também não vão ser hoje, tá? Ele coloca aí no título do capítulo essa sequência, mas ele começa com uma outra sequência. Eu não entendi nada, mas tudo bem. A sequência para a gente não importa, não. O que a gente vai ver hoje? O que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar hoje a fórmula da força, tá? Então, não vamos ver as leis de Newton e não vamos ver o trabalho, porque primeiro ele fala sobre força, para depois falar sobre as leis de Newton e depois falar de trabalho. As leis de Newton vai ser na aula de quinta. E essas leis de Newton, por sinal, vocês vão ouvir muito no ensino médio. Às vezes, em provas, caem também as leis de Newton. Quando a gente está assistindo algum programa de televisão assim de pergunta e resposta, tipo Quem Quer Ser Milionário, ou então Passo a Repassa, cai também perguntas relacionadas às leis de Newton, tá? Sempre está aparecendo na televisão coisas relacionadas a esse assunto que a gente vai começar hoje. Mas hoje a gente vai começar falando sobre força. E aí, ele relembra um conteúdo que a gente viu logo no iniciozinho, né, quando a gente começou a estudar essa parte de física, que foi o estudo dos movimentos. E aí a gente aprendeu a classificar um corpo, se ele está em movimento
ou em repouso. Então, a gente vai precisar dessas informações novamente para a gente dar continuidade à nossa matéria. Lembrando que eu falei para vocês que a gente só pode classificar se um corpo está em movimento ou se ele está em repouso se a gente tiver um referencial. Lembram disso? Um ponto de referência. Se eu perguntar se esse vidro aqui ele está em movimento ou em repouso, mas eu não falar nada sobre o ponto de referência dele, a gente não consegue classificar. Porque se a gente classificar que ele está em repouso, a gente pode errar. Porque em repouso em relação a quê? Se for em relação à mesa, ele está em repouso. Agora, se for em relação ao planeta Terra, o planeta Terra está em movimento, então ele está em movimento também. Lembram que eu falei isso? Então, a gente só pode utilizar essa classificação de movimento ou de repouso se a gente tiver um referencial. Referente a quê? A mesa, ao chão, a mim, a terra, a quê? Tá? Para aí sim a gente pensar e ter uma resposta. Aí ele coloca essa foto aí de um parque de diversões, né? Que acredito eu que todo mundo aqui já tenha ido em algum. E aí ele coloca, ó, 2 brinquedos que envolvem exatamente movimento e repouso. A gente tem aí a montanha-russa e a gente tem essa torre aqui, ó, né? Todos os 2 brinquedos aí envolvem movimento e repouso. E em quase todos os brinquedos de parque de diversão vão utilizar esses 2 recursos também, de movimento e de repouso. Qualquer brinquedo que a gente vá, geralmente os brinquedos eles têm um movimento e depois eles têm uma parada, tem um repouso, tá? Aí ele coloca assim para gente, ó, sobe, desce, rápido, devagar, vira e volta, quanta emoção. As montanhas russas e outros brinquedos de parque de diversões são capazes de provocar muitas sensações no corpo humano. A gente sente até, às vezes, um friozinho na barriga, né? Em determinados brinquedos que a gente vai. Pois variam sua velocidade, aumentando e diminuindo, além de mudar a direção do movimento bruscamente. Todas essas situações estão relacionadas à ação de forças, às acelerações e às transformações de energia relativas ao movimento. Então, por que ele colocou essa figura aí? Ele colocou essa figura justamente porque nesses brinquedos a gente utiliza força, direção, movimento e repouso, né, parada. Todos esses conceitos nós vamos precisar entender para poder calcular as fórmulas que a gente vai aprender hoje. Quando ele fala aí em sentido e direção, a fórmula que a gente vai aprender hoje, que é a fórmula da força, ela tem a ver com o sentido e com a direção. Quando a gente executa uma força, a gente precisa saber se é no mesmo sentido, se é em sentido contrário, qual é a direção dessa força, tá? A gente vai ver pela fórmula que se a força tiver uma mesma direção, a gente vai usar uma certa operação. Se ela tiver uma força ao contrário, a gente utiliza um outro tipo de operação. Então, a gente tem na matemática 4 operações: multiplicação, divisão, adição e subtração. Na força, a gente vai utilizar a adição e a subtração. E aí a gente vai entender quando que a gente vai usar a adição e quando que a gente vai usar a subtração. A fórmula é a mesma, só vai mudar o sinal. É no sinal que a gente vai ter que prestar atenção. Se a força estiver em um sentido, ela vai usar um tipo de sinal, e se estiver em outro sentido, vai usar o outro. A gente vai entender isso já já. Bom, então vamos para 194.
Vocês já brincaram disso aqui, ó? Tem uma outra brincadeira aqui. Vou mostrar aqui agora. Eu acho que, pelo menos em educação física, vocês já brincaram disso. Isso, já brincaram de cabo de guerra? Sim. No cabo de guerra, a gente precisa realizar um certo tipo de força, certo? Às vezes até a nossa força máxima. O que a gente tem de mais forte, a gente coloca ali naquela corda para tentar ganhar da outra equipe, certo? Aí, olhando essa foto aí, a gente já vê mais ou menos que vai ter uma desvantagem. Num lado a gente tem 2 meninos, do outro lado a gente tem 3, mas tem 3 meninas, né? Então, geralmente, as meninas são mais fracas um pouquinho. Mas a quantidade aí também está diferente. Então, de repente, pode dar um empate aí. O que a gente quer, o que o livro quer mostrar aí para a gente com relação a essa brincadeira? Que as pessoas elas podem exercer forças de formas diferentes. Essa pequenininha que está aí na frente, a menininha Rizinha, provavelmente ela vai exercer uma força diferente da terceira, que é bem maior, né? Quanto mais velha a gente vai ficando, tá tendo uma idade, né, maior, a gente vai adquirindo uma força maior, na maioria das vezes. Quando a pessoa, às vezes, é mais magrinha, a outra é mais cheinha, provavelmente aquela que é mais cheinha também vai ter uma força mais acumulada do que aquela mais magrinha. Isso tudo a gente vai ver em situações que vão aparecer aí para a gente analisar, tá? Aí ele coloca lá, ó, forças e movimentos, que é o que a gente vai estudar hoje. A aplicação de forças está presente em inúmeras situações do nosso cotidiano, como nas práticas de esportes, brincadeiras, entre outras atividades. Ao puxar a corda para tentar vencer o cabo de guerra, as crianças da fotografia aplicam força na corda. Aí eu pergunto a vocês, essa força que essas meninas estão fazendo e que os 2 meninos estão fazendo, elas estão na mesma direção? Não. Estão fazendo força no mesmo sentido? Um grupo tenta puxar para um lado, o outro tenta puxar para o outro, certo? Uma das fórmulas que a gente vai aprender é quando a força está, nesse exemplo aí, em sentidos contrários. Uma pessoa puxa para um lado, a outra pessoa puxa para o outro. Agora, por exemplo, se eu amarrasse uma corda ali na porta e eu e um outro aluno puxasse essa corda, a gente estaria puxando no mesmo sentido para fechar a porta? Sim. Então, é a segunda fórmula que a gente vai aprender. A fórmula da força, ela pode ser aplicada no mesmo sentido, quando 2 ou mais pessoas puxam na mesma direção, ou em sentidos contrários, como está acontecendo aí, no cabo de guerra. Um grupo está puxando para um lado, o outro grupo está puxando para o outro, e aí fica naquela guerra, né? Quem conseguir exercer uma força maior vai ganhar a brincadeira. Aí ele coloca outros exemplos também, só que aqui envolvendo uma pessoa só. Um trabalhador, né, de obra, carregando aí alguma coisa, provavelmente cimento, né, no carrinho de mão. Então, ele está aplicando uma força numa única direção, porque só tem ele está empurrando para frente, poderia estar empurrando para trás também, sem problemas. E o rapaz aí, ó, o atleta, praticando o arremesso de peso, que também está exercendo uma força, também numa única direção. A gente não tem uma direção contrária aí. Então, no primeiro exemplo,
é uma força em sentido contrário. Mas nos outros dois exemplos, é uma força no mesmo sentido. É um sentido único, porque só tem uma pessoa, tá? Agora vamos continuar. Nesse textinho aqui embaixo, ele vai falar sobre as grandezas. Nós já falamos um pouquinho nisso, em grandezas. Fizemos um exercício, não sei se vocês vão lembrar, em que eu coloquei algumas unidades de medida. Aí tinha lá km, m, cm, lembra que a gente fez um exercício assim? Nessas unidades de medidas, quando a gente utiliza essas unidades de medida, a gente chama isso de grandezas, tá? Grandezas físicas, o nome disso. E aí ele explica a diferença de dois tipos de grandezas físicas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. A gente vai ver o que é isso agora. Hoje a gente vai precisar ir pelo livro de pouquinho em pouquinho, até a gente chegar na apresentação da fórmula, para eu ensinar como se calcula a fórmula para vocês, para aí depois a gente ir para o caderno para calcular. Tá? Então, a gente tem que entender essas situações que o livro vai apresentando para a gente chegar na fórmula. Em todas as situações apresentadas, temos a ação de forças, lá no grupo do cabo de guerra, no pedreiro e no atleta. Quando uma força age sobre um corpo, ela pode causar deformação no corpo, como alongar ou comprimir uma mola, ou alterar a sua velocidade, fazendo com que ele mude seu estado de repouso ou de movimento. A força é a causa da aceleração dos corpos. Vamos marcar isso aí. A gente vai precisar desse conceito mais tarde. Ai, meu mouse hoje está ruim. Agora foi. Bem aqui, ó. Marca de lápis, não tem problema não. Quem não tiver, marca de lápis. Faz um sublinhado aí embaixo de lápis. Antes de continuar o estudo sobre as forças, é necessário entender um pouco a respeito das representações das grandezas físicas. Existem grandezas físicas que podem ser representadas somente por um valor numérico e uma unidade de medida. Elas são chamadas de grandezas escalares. Por exemplo, ao dizer que são 10 horas, ou que a temperatura é de 30 graus Celsius, não é necessário mais nenhuma outra informação. Quando a gente fala isso, a gente consegue entender a situação toda. Quando isso acontece, a gente chama isso de grandeza escalar. Tá? A gente deu um número, uma numeração qualquer, com uma unidade de medida. Falando isso, a gente já entende a situação. Além do tempo e da temperatura, a gente pode ter a pressão, a massa de alguma coisa. Por exemplo, quando eu falo, eu tenho 60 quilos. Eu não preciso falar mais nada. Vocês já entenderam que a minha massa corporal é de 60 quilos. Quando a gente entende essa situação, a gente classifica isso como sendo uma grandeza escalar. A gente tem um número e uma unidade de medida. Tá? Outras grandezas, além do valor numérico e de sua unidade de medida, possuem direção e sentido. Elas são chamadas de grandezas vetoriais. A força, que é o que a gente vai aprender hoje, é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade, a aceleração e o deslocamento. No segundo bimestre, nós aprendemos velocidade,
aceleração e deslocamento. Tem 3 fórmulas para isso também, que a gente já viu, tá? Hoje a gente vai começar a ver só a fórmula relacionada à força. Vamos continuar, então. Tem uma outra situação para a gente entender, ó. Aqui nós temos 2 situações diferentes. Na primeira, são as mesmas pessoas, tá? Um fortão e um mais magrinho, na situação A e na situação B. Porém, se a gente observar as setinhas estão diferentes. Na situação A, está todo mundo indo, fazendo a força no mesmo sentido, certo? Numa mesma direção, empurrando para frente. Na situação B, está diferente. O magrinho está empurrando para frente dele e o fortão está empurrando também para frente dele. Ou seja, as setinhas elas estão se encontrando, tá? Quando isso acontece, quando a gente tem essas setinhas aí, essas setinhas indicam sentido e direção da força aplicada, que é o que a gente vai estudar hoje. Para saber o sentido e a direção da força aplicada, basta a gente observar a posição da setinha. Nessa situação lá, as setinhas, as forças, né, que os dois estão fazendo, estão no mesmo sentido e numa mesma direção. Aqui está em sentido oposto. Ó. Um empurra para um lado, o outro para o outro. Conclusão, eles não vão chegar aí a lugar nenhum. Ou então, quando o magrinho ficar cansado, né, o fortão vai conseguir empurrar a caixa para frente. Provavelmente, né? Olhando assim, de cara a gente consegue perceber que é isso que vai acontecer. Como que a gente vai observar isso aí e aplicar isso aí em uma fórmula? Como que vai sair essa fórmula? Vou escrever para vocês aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Quando a força estiver na mesma direção e no mesmo sentido, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Nós vamos usar essas 2 fórmulas, ó. Pode anotar aí embaixo, pode. Tem mais embaixo, mas pode anotar aí se vocês quiserem. Bom, essas são as 2 fórmulas. Adam, coloca a máscara, Adam. Essas são as 2 fórmulas que a gente vai aprender hoje. Ela tem mais aí no finalzinho do livro, mas como eu estou nessa parte de cima do desenho, eu escrevi para vocês notarem a diferença. Ó. Toda vez que a gente for calcular a força no mesmo sentido, na mesma direção, a gente vai usar a fórmula FR, que é força resultante. Esse FR significa força resultante, igual a força 1 mais a força 2. Por que está aí força 1 e força 2? Porque eu tenho 2 pessoas só. Tá? Eu tenho a pessoa 1, que é o fortão,
e tem a pessoa 2, que é o mais fraquinho. Então, o F1 é o fortão e o F2 é o fraquinho. Na outra situação, ó, está em sentidos opostos. Toda vez que tiver em sentidos opostos, nós vamos fazer a fórmula com uma subtração. A única diferença é essa. A fórmula é a mesma, só está mudando o sinal, tá? No mesmo sentido, vamos usar a adição. Em sentido oposto ou sentido contrário, vamos usar a subtração. Ok? Se tivessem 3 pessoas, aí a gente iria colocar F1, F2, F3. Se tivessem 4 pessoas, F1, F2, F3, F4. Tá? Não, então, mas aqui está mostrando só uma situação, não está mostrando o número de nada, mas agora vai aparecer o número. Então, na parte de baixo, ó, exatamente isso. Ele coloca para gente que o portão está executando, está tendo uma força aí de 60N. O que é esse N? Newton, tá? A gente mede a força em Newton. Então, o portão está exercendo uma força de 60 newton. E o mais fraquinho, ele está exercendo uma força de 40. Tanto que a setinha dele está até menorzinha ali para indicar que a força dele está sendo menor. Por isso que colocaram ali embaixo como 40. Não, sim. A gente aqui posição, né? Mas pode acontecer de dar uma zebra ali, do magrinho ser mais forte do que o grandão, com certeza. É apenas uma suposição, porque a gente olhando e pela posição da setinha, a gente tem a impressão de que o cara de vermelho está se sobressaindo aí, mas pode ser o contrário também, sem problema. Aí, o que ele fez? Para a gente calcular a força dessas duas situações, é só a gente pegar a força aplicada pelo 1 e a força aplicada pelo 2. No caso da primeira situação, da situação A, como está no mesmo sentido, nós vamos somar 60 mais 40, que vai dar 100 newtons. Na situação B, está em sentidos contrários. Então, a gente vai pegar os mesmos 60, que é a força que o de vermelho fez, só que a gente vai subtrair de 40, porque está em sentido contrário. Toda vez que a setinha estiver em sentido contrário, a gente vai subtrair 100 menos 40. Ou melhor, 100 não, desculpa, 60 menos 40, que vai dar 20 newton. E aí, ele coloca aqui, ó, a fórmula mais embaixo. Eu só tinha colocado lá em cima, porque a gente não estava com essa imagem aqui, ó. Mas a fórmula, ela está aqui. Ó, igualzinha a que eu coloquei lá. Tá? Vocês podem, para não confundir, vocês podem até sublinhar essa parte aqui, ó. Se estiver na mesma direção e no mesmo sentido, vocês vão utilizar a adição. Se estiver na mesma direção, mas em sentidos opostos ou contrários, a gente vai utilizar a subtração. Tá? Agora, como que a gente vai resolver isso? Ó, muito importante, porque naquele... Foi a prova, né, que a gente fez impressa. E como eu não sei se vai ser online ou impressa ainda,
É importante vocês... Deixa eu só ver o pessoal de casa aqui. Ai, droga. Como vocês erraram naquela prova, eu vou repetir os passos da fórmula para vocês. Sempre o primeiro passo. O pessoal de casa está conseguindo ver aqui? O primeiro passo é colocar a fórmula. Então, se a gente estiver calculando a força no mesmo sentido, a gente vai anotar essa fórmula aqui. No mesmo sentido, é a adição. Tá? Aí aqui. Quem é a força 1, segundo o exemplo aí? 60. Então, a gente troca a força 1 de 60 N. Quem é a minha força 2 que está falando aí? 40. Então, eu troco o F2 por 40. Somo esses dois e coloco aqui na resposta. 60 mais 40, 100 mil. Força. A força ela é expressada em Newton. Tá? Toda fórmula, toda ela tem sempre uma unidade de medida. A unidade de medida da força é o Newton, é esse Nzinho aqui. No teste, né? Que isso aí vai ser matéria do teste. No teste, professora, como que eu vou calcular a força? Tem que utilizar esses 3 passos. Primeiro, escrever a fórmula que vocês estão usando. Segundo, substituir as forças. Se for no mesmo sentido, o sinal de mais. Se for em sentido contrário, o sinal de menos. E no terceiro passo, colocar a resposta com a unidade de medida. Só coloquei 100 no teste. Meio certo. 100 o quê? Vocês têm que me dizer o que é. Vou lançar 100 N. 100 N. 100 N está certo. Então, precisa botar a fórmula. Não, tem que colocar essas 3 etapas. Acabei de falar. Acabei de falar. Se não fizer a fórmula, vocês vão perder ponto, igual vocês perderam ponto na prova do primeiro bimestre. A gente tirou meio certo nas questões de fórmula. Ou não colocou a fórmula, ou não colocou a unidade de medida. A força resultante não muda. Só vai mudar o sinalzinho. Se for no mesmo sentido, adição. Se for em sentido contrário, subtração. É muito fácil isso, tá? Vamos lá, deixa eu ver mais. Aí, aqui, ó, ele pede para a gente... Ele pede para a gente calcular, ó, nesse número 1 aqui, ele pede para a gente calcular a força resultante na situação A e na situação B. Na situação A, é essa aqui que a gente acabou de fazer. Na situação B, gente, na situação B, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 60 e vai fazer menos 40, porque está em sentido contrário. É só trocar o sinal. Mas é a mesma maneira de fazer. A única coisa que vai sair diferente aqui é a subtração, e aí a gente vai fazer 60 menos 40 vai dar 20. Tá? Agora vamos para 196 para a gente terminar o livro e ir para o caderno. Alguém já viu esse instrumento aqui?
Parece um ganchinho, né? É um dinamômetro. Esse aparelho, esse instrumento, ele serve para medir a intensidade da força, tá? Quando a gente faz uma força, em qualquer situação, a gente não tem como medir a nossa força. Por exemplo, eu pego esse paninho aqui. Se eu amasso ele aqui na minha mão, eu não consigo identificar aqui a força que eu estou fazendo aqui, para apertar ele todo dentro da minha mão. Mas se a gente tiver um instrumento como esse aí da foto, a gente consegue medir a intensidade dessa força. Quando a gente brinca também, que às vezes na educação física, vocês brincam também, como que é o nome daquela brincadeira do braço assim? Esse dá só de cabo de guerra, esse não. Não. Eu pego uma... Quando a gente brinca, me quebra de braço, não no pescoço, não vai matar seu colega. Quando a gente brinca assim, a gente executa uma força ali. Porém, a gente não consegue medir a intensidade dessa força. A gente só consegue perceber se no final alguém conseguiu ganhar, né? Ou não, já está ali, né? Não era para fazer isso. O ideal é sempre ter uma coisa. Se a gente tivesse um instrumento desse, a gente ia conseguir medir a intensidade da nossa força. Mas, como a gente não tem, a gente faz esses movimentos e a gente tem a impressão de que quem realiza uma força maior é sempre aquele que ganha, né? É a maneira que a gente tem de estipular essa força maior. E nessa situação, ele coloca duas situações para a gente analisar novamente. Só que aí não está relacionado a pessoas diferentes, não. Tá? É a mesma pessoa. Mas o que ele faz? Olha só o que ele faz. É porque eu estava fazendo comigo mesmo. Quando eu fiz... Bom, aqui a gente tem duas situações diferentes, só que com a mesma pessoa. Mas, se a gente analisar, ó, é o mesmo caderno, a mesma pessoa segurando esse caderno, porém, a superfície em que o caderno está é diferente. Se a gente analisar... Se a gente autorizar, ó. Se a gente analisar o piso amarelinho, ele é um piso liso. Se a gente analisar o piso clarinho aí, marronzinho claro, ele é um piso áspero. Aí, o que ele fez para a gente ter a noção dessa força? Ele pegou esse instrumento, colocou esse ganchinho do instrumento no arame para poder puxar o caderno. Quando ele puxou na região, na superfície lisa, olha onde marcou o pininho do instrumento. Está aí... quase no 9, né? Está um pouquinho abaixo do 9. Quando ele puxou na superfície áspera, já não está lá no 9. Olha o risquinho onde está. Está quase no 15, né? Passou um pouquinho do 14.
Então, aí, como a gente estava em dupla, né, não tem como a gente medir ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer para medir a nossa força aí é esticar essa mola até o máximo que a gente conseguir, porque essa mola ela tem muita pressão, para a gente marcar qual é a intensidade que a gente consegue puxar. Não, mas aí não tem como marcar, teria que ser no instrumento, tá? O que ele fez aí? Ele conseguiu marcar aí, porque ele tinha um instrumento e tinha no caso aí, né, duas situações com o mesmo objeto, porém em superfícies diferentes. Aí ele notou o quê? Que na superfície lisa, a força exercida foi bem menor, né? Porque ela escorrega. Na superfície áspera, ela agarra mais. Então, ele teve um pouco mais de dificuldade de arrastar esse caderno. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que exercer uma força maior. Quando ele exerceu uma força maior, essa molinha, ela abriu mais. Ela foi puxada com mais intensidade. Aí marcou ali quase no 15, depois do 14, né? 14,5, por aí. E se a gente observar, essa demarcação desse instrumento também está em Newton. 11 Newton, 10 Newton, 9 Newton, 8 Newton, tá vendo? Tem o Nzinho do lado. Mostrando sempre para a gente que a unidade de medida da força é sempre o Newton. A gente não pode esquecer esse Nzinho aí. Tá? Até aqui, tudo bem? Conseguiram entender a diferença quando a gente vai usar a fórmula com a adição, que é no mesmo sentido, e quando a gente vai usar a fórmula na subtração, que é em sentido contrário? Agora eu vou passar um dever para ver se vocês conseguem entender mesmo. Não, é muito fácil de ver, gente. Não tem como ser, porque eu nem tenho isso. Quando tiver, por enquanto não tem, quando tiver. Então, eu vou parar essa página aqui e vou colocar para vocês verem se vocês conseguem calcular esses aqui agora. As duas, uma lá da outra. Nossa. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Física, essa matéria aí é física, tá? Então, é bem pouquinho, não é muito não. E dever até a letra G, mas tem algumas coisas. Vamos aumentar um pouquinho aí. Ó, vamos colocar a data de hoje, dia 3 de agosto. Aí, primeiro, vocês vão colocar essas informações aqui, tá? Não tenho, meu bem. Tem um lápis. Eu só tenho uma caneta, eu vou precisar para fazer o diário.
Eu coloquei essas informações, esses conceitos para vocês, a unidade de medida, para vocês lembrarem, e as duas fórmulas. Vou fazer um exercício. Ada e Luiz. Quando a gente for fazer o exercício, vocês vão observar que podem aparecer de duas maneiras diferentes. No enunciado, quando vocês estiverem calculando, pode aparecer em palavra, dizendo que a força está em sentidos contrários, do jeito que eu coloquei ali sublinhado, ó, em sentidos contrários, pode aparecer assim. Ou então, pode aparecer a força representada pelas setinhas, tá? E aí vocês vão ter que observar a posição das setinhas, se elas estão no mesmo sentido ou se elas estão em sentidos contrários, dia 3 de agosto. A primeira Professor, situação... isso daí é química ou física? Física. A primeira situação, ó, eu coloquei as setinhas das duas maneiras que podem aparecer. Pode aparecer elas viradinhas para dentro, ou podem aparecer elas viradinhas para fora, ó. Tá? Quando aparecer assim, a gente sabe que é sentido contrário. Agora, no mesmo sentido, ó, elas podem aparecer as duas para a direita ou as duas para a esquerda. Se tiver mais de duas forças, ou seja, mais de duas pessoas, 3, 4, aí vai aparecer o F3, o F4. Ana, coloca essa máscara. Tá? Então, vai aparecer pela quantidade de pessoas, de forças que estão sendo exercidas ali. Nesse caso aí, quando a gente coloca F1 e F2, é porque tem só duas forças, duas pessoas executando forças. Mas no exercício, vocês vão ver que tem alguns exemplos que vai aparecer o F3, vai aparecer o F4, ou seja, vão ter 3 ou 4 pessoas fazendo força, tá? Então, copiem essa parte aí para depois vocês copiarem o dever. Dever é só o número 1 só. Não, é até a letra G, é pouquinho. E conta de adição e subtração, todo mundo sabe fazer, né? Então, é bem rápido. Pelo menos eu espero, né? Essa matéria é tranquila. É só prestar atenção na posição da setinha para não errar fazer adição ou subtração. Mas é bem tranquila. Enquanto vocês copiam essa parte, eu vou fazer uma chamada e depois eu subo para o exercício. Esse capítulo 7 todo é tudo de física, tá? O livro começou o módulo 3 com física agora. Bom, vamos lá chamar então. Adam, Amanda, Presente. Ana Clara, Andiara, André Luiz, Presente. Ana Luísa Rosas, Ana Luísa Silveira, Beatriz, Presente. Caio, Presente. Davi,
Gabriel Feion. Gabriela Vitória. Gabriela Eveline. Eu. Gustavo. João Gabriel. João Guilherme. João Pedro Portela. Presente. João Pedro Goulart. João Vitor Vitfó. Júlia. Professora, João Gabriel tá aqui. João Gabriel. Tá. Júlia Marinho. Júlia Pereira. Tailane. Presente. Leandra. Professor, Oi. Oi. eu tô presente, Júlia Marinho. Aqui, travou aqui. Tá bom, Júlia. Letícia, tá Eu tô aí? aqui, professora. Lucas Vicente. Luiz Gustavo. Maicon. Maria Eduarda. Matheus. Nicolas. Eu. Pedro Henrique. Presente. Leandra tá aqui, é porque tinha ido lá fora. Ah, tá bom. Sara. Vitor Pereira. Vitória Gonçalves. Vitor Costa. Eu. E Vitória de Andrade. Vitória tá presente, ela botou no chat. Tá bom, obrigada. Posso subir um pouquinho? Sim, ó. Posso, Ana, subir?
Bom, no exercício, as primeiras forças é tudo no mesmo sentido, tá? Então, vocês vão usar a segunda fórmula. Aí, quando mudar para sentido contrário, eu vou sinalizar ali para vocês que está mudando para sentido contrário. Então, lembrando, esse exercício ele pode aparecer de duas formas diferentes. Ele pode aparecer assim, escrito, entre parênteses, do jeito que eu coloquei, no mesmo sentido ou sentido contrário. Ou então, em cima do F1, do F2, pode aparecer a setinha. Se tiver tudo virado para um lado, no mesmo sentido. Se tiver virado em posições opostas, né, ou para dentro ou para fora, sentidos contrários, tá? Então, vocês têm que prestar atenção em como que vai vir a questão. Então, isso que eu acabei de falar, pode aparecer de duas maneiras diferentes. Hoje, eu coloquei escrito, mas a gente vai fazer de outra vez um outro sem estar escrito com a posição da setinha. Por isso que eu desenhei aqui a setinha. Tá? Que aí, em cima do F1, vai vir uma setinha aqui, e em cima do F2, uma setinha aqui. Se elas estiverem assim, ou assim, no mesmo sentido. Se tiver assim ou assim, sentido contrário. Tá? Pode aparecer de duas maneiras diferentes. Hoje, vamos fazer desse jeito aí. Mas na próxima vez a gente vai fazer do outro jeito. No mesmo sentido, sinal de mais. Em sentido contrário, sinal de menos. Ó, a B, a C e a D é tudo no mesmo sentido. Então, é sempre o sinal de mais. Tá? Vai usar a segunda fórmula aí. Aí a E, a F e a G é que vai ser em sentido contrário. Aí vocês vão usar a primeira fórmula lá. Lembrando que, vou até fazer uma aqui, eu vou fazer a primeira, para vocês não esquecerem. Fazer a primeira, ó. Lembrando que toda vez que vocês estiverem calculando a força, a primeira coisa que vocês vão escrever é a fórmula. Nesse caso aqui, só tem duas forças, então eu vou colocar F1 mais F2. Segundo passo, vou colocar o número que aparece. E o terceiro passo, ó. 2 mais 7, 9. Tá? Em todos vocês vão fazer dessa maneira. Primeiro, a fórmula. Segundo, vai trocar o F1 pela força do F1, o F2 pela força do F2, depois vai somar ou subtrair. Nesse caso aí, somamos, porque está pedido para a gente fazer no mesmo sentido. Tá? Então, vamos fazer todos igual a esse modelo. Quando chegar a letra A, B, C e D, sim. Aí, letra E, F e G vai ser em sentido contrário. Alguém não entendeu isso? Isso é bem fácil, é só prestar atenção no que está escrito ou na posição da setinha. É bem tranquilo isso. Na hora da prova, se tiver uma calculadora, esses números aí são números pequenos, né? Então, a gente consegue fazer até de cabeça.
Mas se for um número muito grande, na hora da prova, se tiver uma calculadora, pode usar também, sem problema. Tá? Na letra B em diante, vocês pulem 3 linhas também. Aí vai dar para fazer igualzinho que a gente fez na letra A. Prof, quantas linhas pula cada letra? 3 linhas. 3 linhas em todas. É até a letra G. Ó, na letra B e na letra D, ó, aparecem 3 forças. Estão vendo? Ó? F1, F2 e F3. Então, tem 3 pessoas aí executando forças diferentes. Não aparece só 2, não. Já estão aparecendo 3, mas pode aparecer 4, 5. A forma de fazer é a mesma. A D. A D ainda é no mesmo sentido. Ó. Só da A, E, a F e a G que é sentido contrário. Lembrando que, uma informação importante também, quando for em sentido contrário, se a gente for fazer uma subtração, é sempre a maior força menos a menor, tá? Não pode colocar a menor força primeiro, porque senão vai dar um número negativo. E não existe força negativa, tá? Então, é sempre o maior menos o menor. Em matemática, a gente vê muito número negativo, mas na física a gente quase não vê. É diferente nessa parte. Menos mal, né? Quando vocês veem um sinal negativo e uma vírgula, vocês se embananam todo. Então, nesse sentido aí, é melhor porque não tem essas coisas. Utiliza alguns conceitos matemáticos, né? Mas coisas mais simples. E lembrando, ano que vem, vocês vão ver isso tudo de novo. Porém, com um grau de dificuldade maior. Tá? Agora, como a gente está aprendendo, né? Eu estou apresentando as coisas para vocês, é tudo muito simples. Porque vocês nunca viram.
Agora, ano que vem, se preparem, porque o professor vai partir do ponto que vocês já conhecem, e aí ele vai apertar um pouquinho mais, tá? Mas Professora, e esse negócio de novo ensino médico? Médio? pois é, eu não sei como é que vai ficar isso ainda não, sabe? Mas não sei se vai ser melhor ou se vai ser pior. O novo ensino médio, eles estão querendo reformular, né? Como eles reformularam o ensino fundamental com a DNCC, que é o que a gente está estudando agora, eles estão tentando reformular também o ensino médio por conta de áreas do conhecimento. Eles estão querendo mudar já para o ano que vem. Isso, é isso. 2024, vou até olhar de novo no comercial, mas já fala para o ano que vem, sim. Só que, assim, toda mudança, toda vez que muda alguma coisa, a gente tem um tempo para se adaptar. Por exemplo, a BNCC, né, que é essa forma de arrumar os conteúdos do ensino fundamental, iniciou em 2018. Mas aqui na escola, a gente não começou em 2018, porque tem que ter um tempo para a gente se organizar, para escolher novos livros que estejam dentro das regras da BNCC. E aí a gente começou a utilizar esse processo no ano passado. Então, por isso que o nosso livro mudou, por isso que às vezes aparecem coisas no nosso livro que a gente já viu em anos anteriores, por causa da BNCC. Então, a gente leva um tempo para se adaptar. Então, se começar ano que vem, vai iniciar ano que vem, mas vocês vão ter um tempo ainda para se adaptar. E aí, eles vão tentar trabalhar pela área do conhecimento. O que é isso? Trabalhar pela área do conhecimento. Por exemplo, eu gosto mais da parte de matemática. Então, eu vou me dedicar mais a essa parte. Ah, não, eu gosto mais da parte de história. Então, vocês vão poder ter... já percebi. Vocês vão poder ter essa escolha, entendeu? E até então não era assim. Não era por área de conhecimento. Todo mundo estudava tudo. E era uma coisa única. Agora já vai ser um pouco melhor. Prof. Quando vocês perguntam assim, igual o Adam perguntou numa aula, em uma das últimas aulas, o porquê que ele tinha que estudar isso, né? Quando a gente trabalha por área do conhecimento, ele não vai mais precisar me fazer essa pergunta. O porquê que ele tem que estudar isso? Porque ele vai estudar áreas em que ele tenha uma afinidade maior. Entendeu? Tem hora que eu acho que é bom, mas tem hora que eu acho que é ruim. Porque vai excluindo algumas coisas, entendeu? E aí a gente acaba aprendendo menos. Em vez de aprender mais, a gente acaba aprendendo menos. Aí eu ainda não sei como que vai funcionar. Eles não estão falando ainda. Eles ainda estão organizando. Eles ainda estão organizando isso. Ainda não tem nada ainda fechado, não. Mas vamos ver como é que vai funcionar. Só a gente estando lá no ensino médio para ver como é que vai ser. Se vai ser melhor ou se vai ser pior. Bom, é até aí, ó. Podem calcular essas para a gente corrigir.
E eu falei melhor, rapaz. Eu falei melhor do que aquela professora de. Eu falei melhor, não tinha consciência que ela aconteceu. Bom, vamos lá. Calculem aí, para a gente ver se vocês conseguiram acertar. Vitor? Não esqueçam de colocar o N no final, hein? Igual lá na letra A. Prof, Oi. no dever aí, da A até a D vai ser tudo no mesmo sentido, aí da E até a G é tudo no sentido contrário, né? Isso, isso. Ó, vamos lá, que já tem gente aqui terminando, hein? E vamos também, que daqui a pouco já é o recreio. É quase na hora. Ah, aqui saiu um Nzinho minúsculo. Peraí que eu vou consertar. Terminou já?
Vamos, gente, está quase na hora do recreio. Pessoal de casa está terminando também. Pessoal aqui, só faltam alguns. Eu tô chegando na metade. Tá. Vou corrigir já já. Aí na aula de quinta-feira a gente vai conhecer as 3 leis de Newton, tá? Podemos corrigir? Acabaram? Eu não? Acabou? Ó, então vamos lá, vamos conferir aí. Então, a A, B, a C e a D, todas são no mesmo sentido. Então, a fórmula que a gente vai usar é a mesma da letra A, tá? Força resultante igual. Só que a gente tem, na letra B, 3 forças. Então, a gente vai colocar F1 mais F2 mais F3. Depois a gente vai substituir. Quem é? O meu F. Quem é o meu F? O meu F1 é 3N. Mais o meu F2, 5N. E mais o meu F3, que é 7N. Qual é a força resultante da letra B? 3 mais 5 mais 7. 15N. Muito bem. Ok? Agora, na letra C, nós temos 2 forças só. Então, força resultante igual a F1 mais F2.
Meu F1 é 135. Meu F2 é 75. Qual é a minha força resultante da letra C? Isso, 210. Muito bem. Na letra D, nós temos 3 forças de novo. Ó, F1, F2 e F3. Então, força resultante F1 mais F2 mais F3. Força resultante. Meu F1 é 12N. A F2 é 13. E a minha F3 é 15. Qual é a minha força resultante da letra D? 40. Muito bem. Agora a gente vai fazer em sentido contrário. É a mesma fórmula, só vamos trocar para a subtração. Então, força resultante é menos F2. Força resultante. O meu F1 é 80. Menos o F2, que é 55. Qual é a força resultante da letra E? 25. Muito bem. Letra F. Temos 2 forças de novo, ó. F1 e F2. Força resultante igual F1 menos F2. Força resultante igual F1 é 50 menos F2, 30. Pessoal, aí de trás, olha o barulho. Qual é a força resultante da letra F? 20. E por último, pessoal daí de trás, senta. Força resultante. Temos só 2 forças também. O barulho, gente. F2. Força resultante igual 150 menos 80. Qual é a força resultante da G?
70, muito bem. Ok? Bom, então estamos liberados para o recreio. Quinta-feira a gente continua com as forças de Newton, tá bom? Tá bom. Tchau, professora. Beijo, até